Nós vamos falar sobre outro assunto agora importantíssimo desse momento que foi anunciado ontem, o avanço do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. E para destrinchar um pouco mais os detalhes e a expectativa que temos a respeito desse tema, nós convidamos para uma entrevista ao vivo aqui nesta manhã o professor Evaristo de Miranda, que é doutor em ecologia, tem mais de 1.400 artigos publicados, pesquisador da Embrapa por muitos anos, membro da Academia Nacional de Agricultura, agrônomo do ano de 2021 e também colunista do canal AgroMais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Professor Evaristo, bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Quais são as suas expectativas a respeito do avanço desse tema, de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, professor? Bom, o acordo é muito positivo, não é? É muito melhor ter esse acordo que não tê-lo. Essa é a primeira coisa, não é? Esse acordo cria um grande mercado, né? De mais de 700 milhões de pessoas, né? Um PIB gigantesco quando junta todo o Mercosul, especialmente com a Europa. Então, globalmente, esse acordo é muito positivo. Ele vai trazer investimentos para o Brasil, vai trazer inovação, vai trazer também competição, concorrência. Então, é uma boa notícia, quer dizer, é uma conquista a realização desse acordo. É claro que você tem aí temas, né, que quase travaram e ainda vão criar algum ruído nesse acordo, que é o tema da agricultura, sobretudo da agricultura europeia, que teme muito a competição dos produtos brasileiros. Mas, vamos dizer, para quem está nos escutando, 91% do que a Europa exporta para o Brasil, 91%, em 15 anos, isso tudo deveria estar com uma tarifa praticamente zero. E 92% do que o Brasil exporta para a Europa, também em 10 anos deveria estar com uma tarifa praticamente zero. Essa é o grande objetivo desse acordo, é criar realmente um mercado livre, não é? de trocas de produtos, de serviços entre a Europa e o Brasil. Para o agronegócio brasileiro, quais são as atenções que nós devemos ter para saber depois os detalhes, né, desse acordo que está sendo anunciado e está avançando, apesar, né, de ainda termos algum caminho a ser percorrido para ele ser realmente efetivado? Para o agro brasileiro, nós não teremos assim grandes impactos no curto prazo, né? O Brasil, a Europa é um parceiro comercial importante do Brasil. O agro brasileiro exportou o ano passado, em 2025, 23 bilhões de dólares para a Europa. Não é? Foram 6,3 bilhões de dólares em café, não é? 6 bilhões praticamente em soja, quer dizer, metade foi soja e café. Depois tivemos celulose, tem o frango, tem também a carne bovina. Quer dizer, a gente exporta muito commodities, não é? Para a Europa. Não é? Esse mercado, a agricultura europeia teme muito essa entrada das commodities lá. Eles não têm condição de competir com o Brasil e o acordo está saindo com muitas salvaguardas, com muitas restrições, estabelecendo cotas muito pequenas. Então, assim, no curto prazo, isso vai significar muito pouco para a agricultura brasileira. Já para a agricultura deles, há uma parte da agricultura que é favorável ao acordo. Quem produz vinho na Europa, totalmente favorável ao acordo, né? Porque o vinho hoje tem uma taxação aí de 27%, né? Então, para eles exportar para cá vai ser ótimo, né? Quem exporta queijos, quem exporta presuntos, para o azeite de oliva, etc. Ou seja, a parte da Europa que tem uma agricultura de valor agregado, ela vai entrar no Brasil com esses produtos. Isso vai ter talvez um impacto até positivo de redução inflacionária, né, em torno desses produtos. Essa é um pouco o quadro. Eles temem as commodities brasileiras lá, estabeleceram muitas restrições. Eu não queria aqui entrar em detalhes técnicos, mas de certa forma pode ficar até pior para a exportação de alguns produtos se isso avançar muito por lá. Mas é uma boa notícia, porque o Brasil precisa exportar mais do que commodities.
E o Brasil está investindo nisso, exportar produtos com valor agregado, não é? E acho que essa experiência da entrada de produtos com bastante valor agregado no Brasil vai abrir as portas na Europa para produtos brasileiros de valor agregado, né? Além disso, vai gerar no Brasil também novas oportunidades, né, ligadas a esses setores, né? Nós estamos conversando com o professor Evaristo de Miranda, que é ecologista, um especialista no assunto. São 25 anos, né, de negociação desse acordo União Europeia-Mercosul. É um assunto muito importante que pode parecer não ter impacto na tua vida, mas vai impactar na vida de todos nós, certamente, quando nós tivermos a concretização e a entrada efetiva em vigor. Tem alguma região do Brasil que vai ser mais beneficiada pela sua produção com esse acordo, professor? Eu acho que, assim, nitidamente não, né? Mas tem alguns setores que estão preocupados com o acordo. O setor do leite, né? O leite já enfrenta muita dificuldade no Brasil dentro do próprio Mercosul e nós tentamos estabelecer algumas limitações nesse acordo para a entrada de leite aqui da Europa, né? Eu acho que o setor também da viticultura, da viniviticultura, vai ter que lidar com realidades novas, né, dentro disso. Para o setor da carne vai ser bom, para o setor do frango também, nós já somos grandes exportadores. Na Europa existe uma oposição a essa agricultura vinda da França, que liderou e que votou contra o acordo, né? O presidente Macron votou contra, pretensamente defendendo os agricultores. A gente vê muito protesto de agricultores lá na Europa, e também quem está contra é a agricultura da Europa, que fica lá no leste da Europa, quer dizer, a Polônia, a Romênia, porque eles são grandes fornecedores, cresceram muito para a Europa do Oeste, quer dizer, para a Europa lá da França, da Alemanha, né? E eles vão sofrer concorrência, claro, dos produtos brasileiros. E as alegações que eles dizem que as condições não são as mesmas, que eles têm muito mais normas, que a qualidade sanitária deles é muito melhor, isso aí é tudo bobagem, né? Porque, na realidade, a Europa enfrenta hoje um surto enorme de gripe aviária, são milhares de casos de gripe aviária na França, na Alemanha, etc. O frango brasileiro não tem gripe aviária, tem uma condição sanitária muito melhor que a da Europa. Nós temos um código florestal que é muito mais rigoroso em matéria de meio ambiente do que a legislação europeia, não é? Agora, os agricultores de lá estão tentando, nesse fecho final do acordo, barganhar mais algumas vantagens. Uma agricultura altamente subsidiada, eles estão pedindo mais 45 bilhões de euros de subsídio dos produtores. Para quem está nos escutando, só para ter uma ideia, o agricultor francês, ele não é um empreendedor, ele é um funcionário público. O subsídio médio para cada imóvel rural na França, chegando na conta do produtor, é de 19 mil reais por mês. 19 mil reais de subsídio por mês. E eles, nessa ocasião aqui, estão pedindo mais subsídio. Agora, isso é uma armadilha, porque você perde ainda mais competitividade quando você funciona desse jeito que eles funcionam lá, não é? É interessante esse ponto que o senhor traz, né? O senhor estudou lá, teve lá, conhece bastante. Outro dia eu estava até lendo um artigo seu falando sobre fazendas que estão desaparecendo na França, né? Por conta dessas questões todas trazidas aqui. Qual vai ser o impacto do acordo para eles lá também? Para se ter uma ideia, né, hoje tem 60 mil empresas da Europa que investem no Brasil, certo? Que exportam, vendem, trabalham com o Brasil. Para eles, anualmente, apenas o acordo vai trazer uma economia de 4 bilhões de euros, né, que você vai deixar de pagar de taxas. Então, imagina o que isso vai gerar de potencial de investimento, né, de economia, para essa enorme quantidade de empresas. Então, assim, vai ser muito positivo para as indústrias, para os serviços. Tem também um significado que a gente não pode perder, que hoje a Europa está muito apertada. De um lado, os Estados Unidos está tratando eles assim como uma coisa secundária, né? Uma economia subalterna. Do outro lado, estão pressionados pela Rússia, tem um problema com a China, que está ganhando o mercado, ganhando tudo deles. Então, surge aí para o Brasil, para a Europa, uma oportunidade de diminuir um pouquinho, né, essa dependência da China, né? Então, isso é bom para eles, é bom para nós, né? E o acordo
vai dar um respiro para tudo isso. Eu acho que vai haver crescimento econômico lá, graças a esse acordo, sobretudo no setor da indústria, no setor dos serviços. Na agricultura, menos, né? Agora, no longo prazo, apesar de todas as restrições que eles colocaram, das cotas, de tudo, eu acho que daqui 5 anos, entendeu? Vai se ver o benefício também para o agro brasileiro, e daqui 10 anos vai se ver ainda mais os benefícios que isso vai trazer para a agropecuária brasileira. Professor Evaristo, para a gente finalizar, ontem saiu o dado da inflação brasileira de 2025 e depois de um aumento de 7%, a inflação dos alimentos recuou e teve uma alta no ano passado de 2,9%, segundo número oficial do IBGE. A que se deve isso? Tem alguma explicação para esse recuo? Nós temos uma agricultura que, apesar de todas as adversidades, né, apesar das enormes dificuldades que ela enfrenta, né, inclusive um clima hostil, né, do governo com relação ao agro, um setor tão essencial hoje para a economia brasileira, um setor que garante a nossa balança externa, né, que traz dólares para o país, quer dizer, um setor tão fundamental como esse e fundamental na produção de alimentos, quer dizer, nós ganhamos rentabilidade, né? Esse ano, no caso do frango, por exemplo, para se ter uma ideia, o brasileiro em 1970, 72, dados do mesmo IBGE, o brasileiro consumia 3 quilos de frango por ano, né? O ano passado nós consumimos mais de 46 quilos de frango por habitante. E não é que a renda aumentou tanto. O que trouxe esse aumento, essa melhoria na alimentação e redução na inflação, o preço da cesta básica caindo, são esses ganhos de produtividade do agro. E o agro esse ano avançou de novo em termos de produtividade. E é claro, sempre quando aumenta a produtividade na agricultura, quem ganha é o consumidor urbano pela redução de preços, né? E nós temos uma expectativa aí de uma boa safra e por aí vai. Se houvesse uma política mais positiva com relação ao agro brasileiro, eu acho que isso ajudaria muito em muita coisa e, sobretudo, no caso da inflação. Professor Evaristo, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Jornal Gente ao Vivo para trazer essas explicações para os nossos ouvintes, viu? Um bom fim de semana, muito obrigado mais uma vez pela atenção conosco e até uma próxima oportunidade na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, um grande abraço a todos aí.